Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos dando início a mais um Almodincast, um programa dedicado a melhorar o conhecimento, no nosso caso hoje, sobre a reprodução humana, tá? E hoje eu estou aqui com um convidado bastante especial, é um médico ginecologista da nossa equipe, Dr. Felipe Pragiante. Prazer ter você aqui com a gente, batendo um papo aí sobre um assunto hoje que nós escolhemos para conversar, um assunto sobre a parte da fertilidade feminina, ali principalmente vamos conversar um pouquinho sobre a fertilização in vitro, o passo a passo, algumas questões, algumas dúvidas que os pacientes podem ter. Mas antes de a gente conversar esse bate-papo, queria que você se apresentasse, né, porque para as pessoas terem uma ideia de com quem eu estou falando. Tá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui para estar conversando e a gente bater um papo e explicar para quem está assistindo, para os pacientes que às vezes têm alguma dúvida, né, para esclarecer um pouquinho e ajudar nesse processo. Eu sou o Dr. Felipe Pragiante, né, sou médico, ginecologista e obstetra, especialista na área de reprodução humana. Já faz um tempinho, aí mais de 10 anos na área de reprodução humana. A careca já não deixa mentir. Então, nesse processo da fertilização in vitro, né, a gente tem algumas etapas, né? Eu acho que antes, tão importante quanto as etapas da fertilização in vitro, a gente tem que ver primeiro como que esse casal chegou até lá, né? Então, antes da paciente chegar e saber exatamente como é que funciona o passo a passo, as etapas e tudo, para ela chegar nesse ponto, ela já passou por uma avaliação, né? Primeiro, geralmente vem a paciente, né, ou o casal, e ela vai ser feita uma avaliação, o porquê da dificuldade para engravidar, o que está acontecendo, qual é o motivo da infertilidade ou da dificuldade de engravidar daquele casal, né? E daí nessa situação, geralmente ela vem pelo ginecologista, ou às vezes o marido passa pelo urologista, mas sempre uma avaliação em conjunta, geralmente das duas áreas, né, da urologia e da ginecologia, para avaliar o casal como um todo. E daí depois dessa avaliação, né, a gente vai definir o tratamento adequado para esse casal, e em alguns casos a gente realmente precisa fazer a fertilização in vitro, né? Então isso é interessante, né? Não é todo mundo que tem que ir para a fertilização in vitro, Não. né? Fertilização in vitro é uma opção. É uma opção para alguns casais, né? A gente tem alguns casos em que é o caminho necessário, é o único caminho, mas de uma forma geral a gente sempre tenta buscar um tratamento mais simples possível, né? De uma forma que essa gestação venha da forma mais natural possível, né? Menos invasivo, menos medicamento, mas tem casos em que infelizmente isso não é possível, e a gente acaba tendo que dispor da fertilização in vitro como uma opção de tratamento para esses casais. Aí quando a gente vai avaliar e vai orientar esses casais em relação ao tratamento, a gente explica e orienta as etapas da fertilização in vitro. Então, aí a gente tem algumas etapas, né? Então, depois dessa avaliação feita, né, a paciente definiu como tratamento a fertilização in vitro. Então, independente, né? Se é um fator feminino ou se é um fator masculino, vamos supor que a gente escolheu a fertilização in vitro junto para o casal, porque as indicações, elas são muito grandes, né? Isso. Então, elas vão desde de fatores ali masculinos, por exemplo, uma alteração no espermatozoide muito importante, que não deu para a gente corrigir, ou uma alteração, né, de outras... alteração das feminino, trompas. uma obstrução, ou qualquer outro fator que possa estar acontecendo, ou até mesmo que o casal chegou numa idade. Tudo bem, Paulinha? Oi, gente. Tudo bom? Seja bem-vinda. E que a gente por opção, às vezes tem casais ainda que tem uma qualidade boa seminal, ou a parte ovocitária não está tão ruim, mas não temos tempo, por exemplo, né? E às vezes já reserva ruim, ou optou por fazer uma fertilização. Às vezes já está cansada do processo, porque já foi submetida a tratamentos às vezes mais simples, menos complexos, e às vezes não chegou no resultado esperado, que é o neném em casa. Né? Ou até casos mais difíceis, né? Como as alterações genéticas, por exemplo, né? Sim. A gente tem um monte de coisa para fazer. Então, beleza, a partir do momento que a gente escolheu a fertilização in vitro, como que a gente toca daí para frente? Como que você divide isso? Isso é assim, eu divido basicamente em 3 etapas, né? Eu brinco que o tratamento ele funciona como um funil. Então a gente tem a fase da estimulação ovariana, em que a gente tenta estimular essa paciente para coletar o maior número de óvulos dela, porque nem todo óvulo, a hora que ele vai ser feita a fertilização in vitro, ele vai dar origem a um embrião saudável. E nem todo embrião, ele vai dar origem a uma gestação saudável. Então a gente vai afunilando, então a gente sempre tem que trabalhar com uma sobra, digamos assim, para
prevendo essa diminuição no processo. Então, tem a fase da estimulação ovariana. E essa fase da estimulação ovariana, como que ela é feita, assim? Por que ela significa, digamos assim? Geralmente, a paciente vai menstruar, a gente faz um ultrassom para ver como é que estão os ovários, e a gente começa com uma medicação para fazer com que cresçam os novos folículos, que são pequenos cistos que tem no ovário, e dentro deles tem um óvulo ali dentro. Uhum. A gente dá uma medicação, normalmente no ciclo natural da paciente, ela tem um desses folículos que vai crescer para ovular. Uhum. Com a medicação a gente tenta estimular um número maior, que ela já tem ali naquele ovário, mais folículos vão crescer para a gente conseguir coletar mais óvulos no processo do final da estimulação. É desenvolver mais folículos, então, né? Isso, que ela já tem ela ali, já tá, a gente só vai estimular para, ao invés de crescer crescer mais do que aqueles folículos que já estão ali nos ovários. No ciclo natural, se eu estiver errado, vocês me corrigem, mas no ciclo natural, normalmente um folículo desse cresce mais, ele meio que ele rouba mais hormônio, né? Ali ele tem a capacidade de desenvolver mais. Isso. Então ele que faz a ovulação. Então por isso que a mulher ovula lá 1, 2 óvulos, dependendo, né, de cada situação. Nessa situação da fertilização, se a gente fosse fazer só para nossa chance seria pequena, né? Então a gente tenta aumentar a nossa chance com mais óvulos, mais folículos. É mais ou menos isso. O que eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Porque se cria muita expectativa em cima de um tratamento de fertilização. As pacientes chegam ali muito ansiosas. Primeiro eu queria pedir desculpa porque eu cheguei e vocês já tinham começado, então talvez eu vou ser meio prolixa. Não, a gente acabou de começar. A forma que trabalhamos aqui é muito similar, é muito igual. E foi o que o Felipe disse, né? Saber a causa da fertilização é importante para determinar para a gente, inclusive, qual a melhor forma da gente induzir essa paciente, qual o protocolo para a gente tentar individualizar ao máximo. E sempre lembrar algo que é muito importante. A gente prepara essa paciente para a fertilização, não só do ponto emocional, mas do ponto metabólico. Então, a gente tenta, ao máximo, corrigir ali parte metabólica para que a gente consiga ter uma melhor resposta ao medicamento e à qualidade ossária, para depois a gente realmente planejar essa fertilização. Porque tem paciente que já chega aqui falando que está pronta para FIV, né? Que acha que é tomar remédio, colher o óvulo e fazer a junção óvulo e espermatozoide. E a gente fala, não, existe um preparo. Uhum. Então, a gente vai investigar algumas coisas antes, a gente vai preparar o metabolismo. Normalmente, antes dessa indução, a gente sempre prepara o ovário para receber o medicamento com alguns medicamentos. E a gente solicita sorologias que a Anvisa solicita para a gente, que é importante, que é imprescindível, que tem que ser próximo dessa coleta. Uhum. E daí o Felipe falou uma coisa que é muito legal, que é muito importante, né? Essa individualização para colher o máximo de óvulos possíveis, e eu sempre uso uma metáfora com as pacientes, né? A gente vai induzir, esses folículos vão crescer. E muitas delas acham que então todo folículo tem um óvulo lá dentro, ou pode ter mais do que um óvulo lá dentro. Às vezes, esse folículo não tem óvulo. Uhum. Eu falo que o folículo é a casa do óvulo, né? Já aconteceu de não ter nenhum? Graças a Deus é raro, mas às vezes acontece. Só que o que pode acontecer, às vezes a paciente está lá no acompanhamento do ultrassom e fala, nossa, eu tenho 12 folículos. E daí vai aspirar, eu tenho 8 óvulos. Eu falo que o folículo é como se fosse uma uva, né? Toda uva tem semente? Não. Tem uns que nem... Quando você olha a uva por fora, você consegue falar se ela tem semente ou não? Não, você tem que abrir e falar, essa tem semente, essa não tem. Óvulo é isso. Quando a gente vai para a FIV, a gente aspira esse folículo, a gente vai ver se o óvulo está lá dentro e a qualidade desse óvulo, para a gente raciocinar o que a gente vai fazer. Tá. Sempre o mesmo remédio? É sempre a mesma dose? Isso é um padrão ou isso vocês... Isso é variável, depende de cada caso, cada reserva ovariana, causa da infertilidade, idade do casal, quantos filhos eles pretendem ter, né? Fazer um planejamento familiar. Sim. Porque a fertilização não é só, vou fazer um tratamento para engravidar e resolver um problema naquele momento. A curto prazo. A gente tem que fazer um planejamento. Um casal que vem querendo 2, 3 filhos é uma coisa. Um casal que às vezes já tem 1, 2 filhos e às vezes vem fazer um tratamento que às vezes quer mais de uma gestação, é uma outra situação. Então, sempre individualizando. Isso, e daí entre esse planejamento que foi o que o Felipe falou, né? E a individualização, que é o que a gente sempre preza aqui na clínica, né? O que vai ser bom para você. Porque o remédio que fulana tomou talvez não seja o ideal para você, pensando no desfecho. Sim. Qual é a dose?
qual é a quantidade, por quanto tempo. Nós preferimos fazer por etapas, porque a gente acredita não só num custo emocional vinculado à expectativa da fertilização, como essa individualização. Então, tomou o remédio, é necessário complementar? Qual que é a quantidade necessária para complementar? Tive óvulo, não tive óvulo, vou ter que induzir uma segunda vez, não vou precisar, posso transferir a fresco, tenho que congelar, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar 2 dúvidas então com vocês. Primeiro, quando vocês falam assim das medicações, que remédio que é esse que se usa, né? E a segunda coisa, o que mais impacta a dose da medicação? Porque a gente sabe que as medicações, quanto mais dose, mais custo. Quanto menos dose, menos custo, né? Obviamente, muito pouca dose, resultado ruim, né? Então, você tem um equilíbrio. Então, por isso pode ser até dividido aí, o que é o remédio, que remédio que é esse que a gente usa, né? Então, é uma aspirina, né? O que ele é. E do outro lado, o que mais impacta essa questão da dose? Porque são aquela história que a gente sempre orienta, se o casal consegue já ir se preparando para chegar aqui, né, com algumas medidas que pode ajudar a gente gastar menos na medicação. Vocês conseguem me... vamos falar da medicação. Pode começar. Então, assim, em relação à medicação, a gente tem várias classes de medicação que podem ser utilizadas, né? Vários protocolos, isso igual a gente conversou, é muito individual para cada casal. Geralmente, as medicações que a gente usa são gonadotrofinas, que são hormônios, né? Que são semelhantes ao hormônio que a mulher produz, para estimular a ovulação dela normal. Então, a gente dá o FSH, que é um dos hormônios, pode dar o LH, que são hormônios sintéticos, que eles, na hora que eles chegam lá no ovário, eles vão estimular a ovulação. O FSH, que é hormônio folículo estimulante, né? Então, ele é um hormônio que estimula o folículo a desenvolver, né? Isso. Aí, isso é uma medicação que pode ser utilizada, né? A gente tem outras medicações que ao longo do ciclo, às vezes, a gente utiliza, que é para fazer um bloqueio hormonal, para evitar dessa mulher ovular antes do período que ela precisa ovular, que é quando a gente vai fazer um pouquinho antes da coleta dos ovos, a gente coleta antes dela ovular, então a gente tem que fazer um bloqueio para que isso aconteça certo. De maneira sincronizada. Isso, na hora que a gente precisa. A gente também tem a medicação para fazer o amadurecimento do óvulo, né, que é porque o óvulo em si, a princípio, não adianta eu coletar eles todos pequenos e maturos, porque a hora que a gente vai fazer a fertilização in vitro, o resultado acaba sendo muito ruim. Então, esse crescimento do óvulo é um crescimento de volume mais maturidade, é isso? Isso, como o processo todo. Então, a gente tem várias medicações que a gente vai utilizando. Hoje, existem vários protocolos para isso, né? Isso, cada caso é um caso, cada paciente tem uma necessidade. Mas, assim, hoje a gente, um consenso, algumas coisas que isso tem sido muito discutido em vários congressos e tudo, é tentar, as pacientes às vezes têm medo das injeções, né, que a maioria dessas medicações, elas são injetáveis. Mas hoje existem alguns protocolos em que você pode tentar diminuir um pouco as injeções, associar medicação via oral para essa paciente ter menos estresse de injeção e medicação. O custo acaba reduzindo, porque realmente as medicações elas têm um custo que não é barato para o tratamento, então às vezes você associar alguma medicação via oral, você acaba diminuindo o custo com medicação, então acaba às vezes viabilizando um tratamento para um casal que às vezes não poderia fazer às vezes naquele momento. Então tem vários grupos de medicações que a gente pode dispor e a gente vai otimizar para aquele lá. Se vai ser feito o processo de estimulação ovariana, congelar para transferir num segundo momento. Tem várias se vai fazer tudo num ciclo, né? Só. Então é uma medicação que para estimular, uma bloqueio, que é um bloqueio, e outra que é para amadurecer aquele óvulo, né? A gente chama de trigger, né? Então, às vezes as pessoas acham esse nome aí, são essas medicações que a gente tenta, para quê? Para a gente ver se a gente consegue o óvulo do jeitinho que a natureza fez, né? Isso é importante, né? Então nós estamos tentando fazer andar um pouquinho mais rápido que a natureza, uma quantidade maior, mas a gente tenta seguir os mesmos passos que a natureza faz. Esse é um conceito que eu gosto de ter, porque as pessoas acham que a gente faz coisas diferentes, né? E na verdade a gente tenta só potencializar um pouquinho, dar uma ajuda, mas o processo ele é semelhante ao natural. A mesma natureza, né? Então essas são as medicações. E o que então que pode fazer para a gente usar menos remédio? Ou seja, o que mais impacta numa paciente que a gente vai usar mais ou menos remédio, assim? Eu sei que também tem um monte de coisas, mas na visão de vocês, os dois ou três fatores que mais impactam.
Primeira coisa, a idade da paciente, a reserva ovariana dela são cruciais para determinar para a gente o planejamento em relação a isso. Talvez o mais importante, assim, o mais Com certeza, impactante, o mais importante. Então, a Tá. quantidade de folículos antrais que ela tem no início da indução, associada ao antimileriano, essa avaliação da idade, ao FSH, vai acabar determinando para a gente a droga que a gente vai utilizar, a quantidade que a gente vai utilizar. Nós teremos objetivos na fertilização que às vezes a gente não alcança. Então, o que nós gostaríamos? De submeter essa paciente a uma única coleta, que nós conseguíssemos colher ali em torno de uns 12 a 15 óvulos, porque daí eu conseguiria guardar uma quantidade de óvulo para ela e fazer um pouco de embriões, para uma segunda tentativa ou para um segundo filho, Que e entra a nessa gente não história do precisar planejamento, né? do planejamento e não precisar sempre ficar induzindo ela, mas nem sempre a gente consegue atingir esses objetivos. Então, a gente sempre fala para a paciente, muitas chegam aqui ansiosas, né? Como que vai funcionar? Eu começo a indução, quando é a coleta e quando é a transferência. E eu sempre respondo para a pessoa, não sei, porque vai depender da forma que você responder para eu te direcionar. Eu cheguei um pouco atrasada agora porque eu estava fazendo ultrassom de 3 pacientes para agendar a coleta para a semana que vem. São casos diferentes e que até agora eu ainda não determinei se eu vou transferir ou não. Eu marquei a coleta. E que usaram provavelmente 3 protocolos de medicações diferentes em doses diferentes, né? Isso. Então, esse que é interessante. O que foi legal? Pode você falar. vai me perguntar? Eu ia perguntar só se quando a gente fala de pacientes, assim, essas pacientes, dentre elas, além da idade, tinha alguma outra coisa? Tipo, peso importa? Peso importa. Até porque o peso geralmente também está vinculado um pouco a essa parte metabólica que pode estar desequilibrada. E as medicações também podem agir ali por peso, por área corporal para ser metabolizada. Então, quanto maior o sobrepeso, provavelmente mais medicamento será necessário para que ela consiga ter uma resposta. Tá. Então, isso é muito... E por isso o equilíbrio metabólico é muito importante. Né? Isso é fundamental. E tem paciente que responde de um remédio diferente do que responde para outro remédio? Existe isso bastante? Não é tão comum? Existe. Existe também, tem né? pacientes, às vezes, que a gente muda o protocolo e a gente tem uma resposta completamente diferente. E, novamente, a gente precisa induzir. A gente tem que pensar muito bem na hora do planejamento, mas a gente só vai ter certeza quando a paciente começar a dar resposta pra gente. Então, por exemplo, hoje, uma dessas pacientes, ela tem 35 anos, o marido tem uma oligospermia muito severa, que a gente já tentou fazer uma punção, ver uma quantidade muito, muito rara. Eles passaram por uma fertilização, eles engravidaram, só que evoluiu para um aborto, agora eles optaram por mudar o sêmen, é um sêmen de doador. Então, eu tenho que raciocinar que para eu utilizar esse sêmen, eu tenho que ter uma quantidade de óvulo boa, porque a partir do momento que eu descongelar, eu não vou recongelar. Então, e eu tenho que pensar nessa família completa, que eu gostaria de 2 filhos. Então, eu gostaria que ela tivesse uma quantidade de óvulo suficiente para eu pensar em descongelar esse sêmen. Sim. É uma paciente que está com uma resposta limítrofe. É outro planejamento daí, né? Ela está com 9 folículos. Eu virei para ela e falei, a gente vai colher e vai ver a quantidade de óvulos que serão bons. Se eu tiver menos do que 8, eu não vou descongelar o sêmen. Eu guardo o óvulo e eu induzo você de novo para eu ter uma quantidade maior. Vamos supor que eu tenho lá 5 óvulos. Eu já sei que vai ter o funil. Então, imagina se eu descongelo e consigo um embrião. E depois a paciente quer esse outro bebê 100% compatível com o doador que eu não tenho. Não tem mais doador. Então, eu tenho que raciocinar se vale a pena eu fazer uma transferência, se vale a pena eu congelar, se vale a pena eu colher novos óvulos. Se eu colher e ver que ela tem 9 óvulos bons e que o endométrio está compatível para transferência, porque ela vai dosar agora o estradiol e a progesterona, eu posso pensar na transferência. Se eu ver que deu 9 óvulos, mas que o estradiol e a progesterona não está bom, eu vou congelar o embrião. Se eu ver que ela teve menos óvulo, eu vou congelar o óvulo e eu vou induzir de novo. São as escolhas daí, então, né? Mesmo assim, mesmo no meio do tratamento, eu ainda não consegui determinar o final. Porque daí a gente vai descobrir o que é melhor para ela, para eles. Né? Então, cada um vai ter a sua caminhada. Eu falo que a gente vai iniciar sempre explicando cada etapa e a gente vai ver se na estrada vai ter uma curvinha, se não vai, se a gente tem que parar, se a gente dá para continuar. E daí a gente vai determinando, porque muitas pacientes chegam, né, Felipe, assim, bem ansiosas, né? Mas a transferência vai ser qual dia? Porque eu quero programar já a viagem, ou não sei o quê, e eu preciso me organizar. E nem sempre a gente tem a resposta. É muito complicado, né? porque assim,
o período, né, até o começo era quais as etapas e tal, a fase de estimulação ela também é muito variável, né? Às vezes a gente pode ter 10 dias de resposta Exatamente. e conseguir coletar, às vezes com 8 dias de medicamento você já tem folículo no tamanho bom, você já consegue coletar. E foi isso. Né? Então, assim, não é uma coisa fixa. Não né? é fixo. E às isso. vezes hoje, né, a pessoa trabalha, a pessoa tem compromisso. Mas eu não posso me ausentar. Eu não posso viajar. Eu preciso viajar daqui 15 dias. Eu preciso colher no final de semana. Isso aqui vai impactar no nosso resultado. Eu tive até uma paciente que fez agora recente, que não era daqui. Ela veio para fazer o tratamento, fez o tratamento, estava com a viagem marcada. Né? Ela veio, até iniciou o processo agora no final do ano, né? Mesmo no período que a gente ainda estava fechado, os atendimentos e tal. Eu vim para atender ela porque era um procedimento que ela tinha uma data, um período para começar e um período para acabar. Sim. Quando é possível a gente organizar a menstruação, a gente tenta, né? Porque geralmente o processo é iniciado logo depois que menstrua. Mas é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes vai um tempo, às vezes vai um tempo mais longo. E daí a gente acabou a indução, que a gente chama de indução, né? Beleza, tô cheio de óvulo lá, cheio de folículo, cheio de... que a gente faz... interessante. Como que vocês descobrem que tem folículo, tem 10, 12? O que faz? Uma ressonância, uma... A gente vê isso no ultrassom, como é um controle de ovulação com ultrassom que a gente faz ao longo daqueles dias em que ela tá usando a medicação. Você vai fazendo ultrassom a cada 2, 3, 4 dias, dependendo da resposta e da fase. Então não é dar o remédio e olhar daqui 6 meses? Não. Não, tá. Então tá bom. Isso, né, a gente... Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar, né? Cada caso é um caso, mas geralmente a cada 2, 3 dias, pelo menos, você vai fazer um ultrassom para ver como é que tá essa paciente, às vezes até com tempo menor, dependendo do caso. E no final, né, Felipe, é imprescindível essa avaliação muito cuidadosa do tamanho do folículo. Porque a gente fala ali que 1 milímetro de diferença já vai impactar na qualidade desse óvulo. Então, quando tá ali próximo de uns 17, porque o ideal é chegar em 18 a 21. Esse olhar cuidadoso, até que nós mesmos fazemos os ultrassons, né? Porque a gente vai fazer a coleta, então cada médico faz o acompanhamento da tua paciente para saber exatamente o que esperar na coleta. E não é só saber quantos folículos tem, ou quantos folículos, onde eles estão, quais são as dificuldades técnicas que a gente pode ter durante a próxima etapa que a gente já vai conversar. Então, existem conhecimentos que você faz, por isso da importância do próprio esterileuta, né, de quem está fazendo, está acompanhando a paciente, fazer o ultrassom e também saber como que vai ser feita a coleta, certo? E um dia de estímulo, que foi o que o Felipe falou, tem paciente que vai ser no 8º, no 9º. Hoje eu marquei uma paciente que foram 11 dias de estímulos, a outra foram 10 e a outra foram 13 dias de estímulo. Ou seja, totalmente... Para eu marcar a coleta. Nenhuma foi igual a outra. Exato. Nenhuma tem o mesmo número de folículos, nenhuma tem a mesma coisa. Né? Essa paciente que foi até 13, ela fez mais ultrassom. Porque quando ela chegou ali a gente sempre faz esse acompanhamento que o Felipe está falando, no começo dá até para dar um intervalo maior, porque os folículos ainda não cresceram, mas quando eles chegam ali próximo de 15, daí a gente começa a avaliar a cada 2 dias. Então essa paciente veio mais para a gente avaliar. Ou seja, essa fase é uma fase de muita interação médico-paciente. E de dedicação tanto do médico quanto da paciente. Porque a gente entende que existe sim essa observação, esse cuidado, às vezes o deslocamento, mas um dia intenso, ali, né? mas um dia pode interferir no resultado final. E às vezes cai sábado, às vezes cai domingo, às vezes cai feriado. E a gente tem que estar à disposição. Você tem que estar à disposição. Então, você vê que interessante, né? Uma coisa, né, dá a impressão que vai tomar o remédio em casa e vai vir aqui coletar. Não é assim. Né? A gente tem todo um segmento, um acompanhamento, é uma personalização muito intensa daquela etapa. Né? É um processo muito, assim, é desgastante para o paciente, né? Porque toma injeção, vem, faz ultrassom. A gente tenta amenizar esse desgaste, né? Você conversa, você orienta, para a paciente estar preparada para aquilo. Tá respondendo, não tá respondendo? Porque tem toda uma expectativa, né? As pacientes, quando elas vêm, uma ideia que as pacientes têm de fora é assim, não, vou fazer a fertilização in vitro, é uma garantia de que eu vou engravidar. Então, assim, eu vou deixar para fazer, sei lá, com 45 anos, porque eu tentei tudo antes, fiz tudo, e eu vou ter uma garantia de que eu vou estar grávida. Não é. A fertilização é um tratamento que pode ajudar, dependendo do caso, pode aumentar a chance dela engravidar, mas... Estamos longe de 100%. Muito longe de 100%, ela tem chance de dar errado, e às vezes a gente chega numa condição que às vezes as pessoas adiam e que não é aquilo, né? Então não é uma garantia. Sim. Então por isso que não é um processo tão simples assim. E terminada essa etapa da indução, então, que a gente acompanhou, que a gente usou as medicações e tudo, cheio de folículo, o que a gente faz? Vamos para a coleta? Coleta. Senão a segunda etapa, coleta, certo? Como é feita essa coleta? A gente tem que ir lá e
pegar os óvulos, né? Isso. Então, a paciente vai para o centro cirúrgico, vai ser feita essa medicação que o Felipe falou, da maturação, que tem um horário. Essa a gente fala sempre que é a medicação mais importante do tratamento. É mais difícil, né? Porque se a paciente erra o horário, vai impactar no nosso resultado do laboratório. Então, se a paciente esqueceu o horário, tomou muito antes, ela vai chegar aqui e ela realmente vai ter ovulado. Se a gente pediu para dosar tal horário... rompido os óvulos e a gente perdeu esses óvulos, né? Perdeu tudo que fez. A gente perdeu tudo, porque rompeu, o óvulo caiu dentro da cavidade abdominal. E não tem que fazer. Não tem mais como recuperar. Se ela não tomar no horário que a gente quer, e ela falou assim, doutora, você tinha pedido para tomar às 7 da noite, mas, nossa, eu fui lembrar meia-noite. E eu tomei, se eu for colher no dia agendado, vão vir óvulos com qualidade ruim. Então, e isso é muito importante, o médico sempre conversa, frisa muito, porque esse momento da gente conseguir realmente demarcar o horário, existe esse período para coleta, é fundamental. Então, para a gente deixar tudo muito alinhado. Daí vai para o centro cirúrgico. Então, vai ter um anestesista que vai pegar a veia dela, ela vai tomar um sedativo, não é raquianestesia, não é geral, não é nada disso. Ela vai dormir, simplesmente isso. Quando ela dorme... É igual de uma endoscopia, de uma, né? É um processo, aquele sono delícia. Eu falo que é a parte mais gostosa da... A única. É a parte, porque dorme e entra naquele sono REM mesmo, né? Que descansa, que relaxa, é uma delícia. E daí com o ultrassom transvaginal, a gente acopla uma agulha bem fininha, que vai no ovário e aspira esses folículos. Então, quando a gente aspira, vem um líquido para dentro do tubinho. Esse tubinho já vai diretamente para o laboratório para checar pelo microscópio, porque a gente não consegue visualizar, né, olho nu. Lembrando que o óvulo é uma célula, né? Então, nenhum olho humano é capaz de olhar uma célula, identificar uma célula, né? Não estou falando do microscópio. Tem que ir para o microscópio, né? E daí ali vai depender muito do que ia acontecer, né? O sêmen desse marido tá congelado, não tá congelado? Ele vai fazer a coleta fresco? Da coleta, aspira todos os folículos que existem? Vocês escolhem os folículos? Aspiramos todos os folículos. Se tiver onde... todos que estão estimulados, né? Porque tem os folículos microscópicos ali que não dá para ver. Não dá para pegar, né? Não adianta, então, né? Até uma coisa que às vezes os pacientes perguntam é assim... mas eu vou perder esses óvulos, eu vou ficar com menos óvulos por ter feito a coleta? Não. Na verdade, quando a gente vai coletar aquilo que estava sendo estimulado. Então, o que naquele ciclo ela teria, a gente só otimizou e ao invés de crescer cresceram mais, a gente coletou aquilo lá. Os outros folículos que ela tem, da reserva de óvulo dela, reserva ovariana dela, continua lá. Porque não cresceram naquele mês. Isso é muito importante, né? Sempre chega paciente falando isso. O fato de eu estimular, eu vou entrar na menopausa primeiro, né? E eu sempre falo para elas, eu uso muita metáfora, né? Na consulta, eu falo assim, bom, vamos raciocinar. Se num ciclo natural você tem um folículo dominante, para eu deixar ele aumentado, na verdade, você recrutou um monte que, na verdade, atreziou. E você perdeu. Quando eu dou o medicamento, em vez desses atreziarem, eu tento fazer com que vários aumentem de tamanho para eu colher. Eu falo, é o mesmo raciocínio para quem usa anticoncepcional. Então, se eu dou um anticoncepcional e você não ovula, você acha que você está guardando seus óvulos? Não. Na verdade, todos eles estão atreziando e nenhum se tornou dominante. Ele tem que crescer e ele tem que chegar de um tamanho capaz de ovular. Isso. Se ele cresceu um pouquinho, ele começou a que a gente chama de maturação, ele não volta para trás. Então, aqueles que começaram a ser estimulados, e isso acontece todos os meses, independente do que a mulher faça, se ela pode tomar anticoncepcional, não tomar, usar DIU. Isso irá acontecer. Isso irá acontecer, tá? Então não é nada que... Mesma coisa, a natureza... por isso que ela entra na menopausa, né? Exatamente. Porque ela vai tendo essa perda naturalmente ao longo da vida. A natureza continuando. De usar anticoncepcional, desde quando ela está ainda dentro do útero da mãe dela, ela forma um tanto, quando ela nasce ela já tem um número menor. Quando ela entra no período em que ela começa a menstruar, ela já tem um número menor, e a hora que ela entra na menopausa, acabou. Então, esse processo, independente dela estar menstruando ou não, ela vai perder. Natureza agindo de novo, certo? Estamos igual à natureza, certo? Isso. Tá, legal. Isso é importante. Aí a gente faz a captura, né? Ou a coleta. E daí esses óvulos, então, vão pro
laboratório. Que as embriologistas irão avaliar. Tanto a quantidade quanto a qualidade. E daí pode acontecer um monte de coisa, né, Felipe? Aí é uma infinidade, né? Mas geralmente elas olham, contam e preparam esse óvulo, né? Existe aí uma limpeza dos óvulos, né? Porque o óvulo vem cheio de várias coisinhas perto dele. São células que a gente chama de cúmulos, né? E que precisa retirar para ver se realmente o óvulo ali é a qualidade dele. A gente chama de limpeza, né? A gente fala, vamos limpar os óvulos, né? E existe um período ali de pelo menos 1 hora e pouquinho que vai ficar na incubadora, com meio de cultura adequado, com toda a parte ali de luminosidade, tudo adequado para conseguir fazer essa limpeza. Não é que colhe, deixou ali na bancada e vamos ver daqui a um tempo o que acontece, né? Meio de cultura é um líquido, né? Que tem várias substâncias que a gente sabe que são importantes para o óvulo, para ele se manter nutrido. E para manter ele viável, né? Durante o período que a gente está observando ele. Né? Beleza. Então, colhi, tô com os óvulos lá. Vamos colocar um número só pra gente... porque é isso que a Paula e o Felipe falaram, né? Tem uma variedade muito grande. O que a gente pode fazer com eles, né? A gente pode tanto fertilizar, que é a linha que eu queria seguir, mas a gente pode congelar eles, a gente pode, né? Então, escolher o que a gente vai fazer, dividir, metade fertilizar, metade fazer o congelamento. Você pode até descartar, né? O óvulo, ele ainda é só uma célula, então, você estimulou a paciente, veio 20 óvulos, se ela quiser, não tiver o interesse de congelar, porque isso é uma decisão dela, né? Você pode até descartar esses óvulos. Ela pode doar para outra paciente, se for o caso. E eu posso, que tá extremamente imaturo ou que não tenha nada, eu também posso, não vou usar esse óvulo, né? A gente pode até fazer algumas coisas, né? A gente só utiliza aqueles que vieram com qualidade. E se eu tiver um que não tá perfeito? Mas você pode posso tentar estimular ele um pouquinho? Você pode tentar manter um cultivo desse óvulo para ver se... Porque às vezes você coletou, ele ainda não completou o processo dele de amadurecimento, naquele momento que você coletou. Aí às vezes você mantém ele no meio de cultura, né? Para tentar ver se ele vai fazer uma maturação ali ainda após né? o processo da coleta. Isso. Mas daí só congela se a gente conseguir essa maturação in vitro. Beleza. Se não conseguir, não vale a pena congelar. Que é o óvulo M2, certo? Isso. Né? Que as pessoas às vezes procuram esse óvulo que ele tá bonitão, tá maturado, tá com um bom aspecto. Isso. Tô com os óvulos na mão. Vamos colocar 12 só pra gente... Tô com esses óvulos... Esse seria o ótimo. 12, se fosse 12 sempre, tava 12 sempre tava ótimo. Feliz, né? Então eu tô com 12 óvulos e eu vou... Metade eu vou congelar, perfeito? E 6 eu faço o quê? Aí você pode fazer fertilização. O que é a fertilização? Você vai pegar esse óvulo que tá maduro, que tá adequado para utilizar. O marido coletou o sêmen, né? E daí você vai fazer a fertilização. Finalmente nós homens chegamos aqui, né? A gente serviu para alguma coisa. Aí você vai pegar esse espermatozoide que ele coletou e você vai fazer a fertilização in vitro. A fertilização in vitro ela pode ser feita de duas formas, né? A forma clássica, em que você pega esse óvulo, coloca uma gota de sêmen ali e você vai esperar para ver se esse espermatozoide entra naturalmente dentro do óvulo e faça a fertilização para dar origem ao embrião. Ou você pode fazer o ICSI, né, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, em que você pega direto um espermatozoide, injeta ele direto dentro desse óvulo para facilitar essa fertilização in vitro, digamos assim, né? Esse ICSI, a gente tem situações em que é obrigatório ser feito, né? Quando a gente tem um fator masculino muito grave, uma quantidade muito baixa de espermatozoide, né? São situações em que a gente, quando vai fazer um estudo genético, em que você precisa obrigatoriamente fazer o ICSI. E tem casos que às vezes a gente opta por fazer, né? Porque você fazer a fertilização clássica ou a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, em termos de taxa de gestação, isso não aumenta, nem diminui. É só por uma opção, às vezes, ou por uma necessidade, ou às vezes por técnica mesmo, que às vezes você opta por fazer ali na hora. Entendi. Então agora eu vou perguntar um pouco da parte masculina, porque eu sempre aprendo com o Rafa, né? E mesmo quando a gente faz ou a FIV clássica ou o ICSI, mesmo o ICSI, dentro do ICSI ainda vão ter algumas técnicas, dependendo da qualidade seminal ali, que a gente pode utilizar para o casal para tentar otimizar a qualidade do embrião. Existe o Zymote, que também é para alguns casais, não é para todo mundo. Pra todo mundo, né? E daí entra esse acompanhamento que, graças a Deus, a gente tem o privilégio de ter uma pessoa aqui só que vê a parte masculina, que vai falar pra gente qual que vai ser a melhor técnica, a melhor forma para a gente conseguir esse espermatozoide para dar o melhor embrião.
Porque antigamente a gente achava, né? Conseguiu o óvulo, conseguiu o espermatozoide, é só conseguir um de cada que a gente consegue o embrião. E hoje tem evoluído muito a parte masculina, né? De fragmentação de DNA espermático, do que a gente pode fazer até no ICSI para tentar selecionar esse espermatozoide para dar o melhor embrião. Porque por muito tempo, com o advento da ICSI, né? Que é essa injeção intracitoplasmática, realmente gerou-se o conceito de que você precisava de um espermatozoide para ter uma gravidez. Frase, inclusive, que alguns colegas usam até hoje, né, do seu dia a dia, que não é verdade, né? Então, o homem não é só um espermatozoide que você engravida, né? Então, você precisa de uma quantidade de espermatozoides para você selecionar o melhor espermatozoide para você fazer. Na natureza, isso já acontece. Quando a gente faz a FIV clássica, é isso que a gente está fazendo. Então, eu tenho uma quantidade muito maior. Então, quem mais determina se a gente vai fazer uma FIV clássica ou uma ICSI é o fator masculino, né? Porque eu preciso de uma quantidade muito grande de espermatozoides para fazer uma fertilização clássica. E com uma quantidade menor, me gera... A única opção acaba sendo a ICSI, né? Doutor, então significa que se eu tenho ruim eu faço ICSI, se eu tenho bom eu faço FIV? Também não. Existem situações onde eu tenho uma quantidade boa, mas por fatores de capacidade daqueles espermatozoides, a gente opta por fazer a ICSI, né? Então, existem hoje técnicas prévias de melhora da qualidade seminal, que é o que eu mais me dedico, tentar entregar para o laboratório uma qualidade seminal melhor. Isso vai desde medidas de lifestyle, de estilo de vida, de mudança de alguns hábitos, mudança de uso, utilização de drogas, hormônios, manejo clínico, que são medicações, cirurgias, existem cirurgias até mesmo que a gente pode optar por fazer para alguns casos. Aí eu vou para dentro do laboratório. Dentro do laboratório também tem o método de seleção espermática, de capacitação e seleção espermática, né? E daí eu vou abrindo mão, né, de manejos para escolher o melhor embrião, que pra formar o melhor embrião. Para tentar o melhor embrião, né? Porque então existe o fator masculino hoje, ele é tão valorizado quanto o fator feminino para o tratamento. Aquela ideia que a gente achava que o óvulo sempre, a mulher vai envelhecendo e vai perdendo qualidade, e a mulher sempre levou muito uma culpa, né, assim, um peso muito grande no tratamento por achar que essa reserva realmente e é muito importante. Sim. Só que o espermatozoide é tão importante quanto? O embrião será formado por esses dois gametas, né? Pelo material genético. E a gente precisa olhar os dois gametas, né? E é interessante isso, porque na fertilização in vitro, que é esse momento que nós estamos falando agora, agora é o que a gente chama de fertilização, é o momento que tanto o óvulo tem as suas funções, tem o material genético e a sua função, né? E o esperma também tem, né, a sua função. Ele não é só o material genético que ele ativa o processo de união dos dois gametas, né, do material genético, do desenvolvimento. Então ele traz também informações importantes para que aquilo aconteça. Então as duas coisas vão acontecer, né? Então, aí a gente fertilizou, né? A gente escolheu o método ou a fertilização. A quantidade será sempre discutida com o casal. Com o casal. Então, assim, uma coisa que é importante é que aqui na Mater Baby o embrião é levado com uma consideração individual, única. Então, a gente tenta evitar de guardar muitos embriões e talvez fazer uma quantidade, guardar o óvulo, que é uma célula. Isso é explicado, né, durante o tratamento. A quantidade que serão injetados ou que vai ser submetida à fertilização clássica, vão entrar inúmeras questões ali para decidir isso, a qualidade, o estágio, o número de óvulos colhidos, a idade da paciente, se vai fazer avaliação genética, se não vai, e isso é conforme for induzindo, conforme vai tendo a resposta e sempre conversando com o médico, desde antes da indução. E por isso que é importante os ultrassons, porque daí a paciente vai entendendo o que é o processo de fato, mas normalmente a gente fertiliza ali de 6 a 8 e se sobrar a gente guarda óvulo. Nesse momento, existem possibilidades de a gente mudar de conduta, né? Né? Isso é legal falar também, porque dá a impressão que a gente faz sempre a mesma coisa, né? Indução, coleta, fertilização e o próximo passo que a gente já vai conversar que é a transferência.
O processo, as etapas são as mesmas, mas você vai, as curvas vão aparecendo no meio do caminho, igual a Paula falou. Decidir que serão então você vai, é uma coisa que você vai conversando com o casal, a resposta está maior do que a gente estava imaginando, então às vezes você vai optar por congelar, não era a programação, mas às vezes acontece. A paciente está respondendo muito pouco, às vezes você vai ter que fazer 2 estímulos, então vai ter que congelar também. O desenvolvimento daquele embrião não foi legal, ou todo mundo evoluiu junto, tá todo mundo legal, né? Então, assim, é importante dizer que esses pontos a gente não controla. Daqui para frente tem coisas que a gente não controla. Tem coisas que a gente tem que fazer a leitura. A natureza de novo, né? Então tá bom, porque eu quero fazer um comentário sobre isso no final. Então a natureza, mais uma vez, ou seja, o natural, o que acontece, a gente não... Lembrando que até agora a gente não fez nenhuma intervenção em nenhuma das células, né? Também outra coisa que é natural. Então, não é certeza, né? É que a gente vai ter que tomar decisões junto com o casal, né? Isso, exemplos, né? Que eu sempre gosto de dar exemplos que fica tão prático na cabeça de todo mundo, né? Ano passado eu fiz uma fertilização numa paciente no final do ano. É o segundo casamento do marido dela, o marido dela já tem um filho, ela tem 35 anos, se eu não me engano, eles gostariam de um filho a mais, então nós optamos por fazer uma indução leve, mas eu queria colher em torno de uns 8 óvulos por causa do funil. Quando eu induzi, eu consegui 5 óvulos bons. O que a prática fala pra gente? Menos do que 8, converse com o casal para fazer um segundo estímulo, porque vai existir um funil. Vai. O endométrio dela estava sincronizado, eu virei para ela e falei, olha, a gente pode acompanhar o desenvolvimento do embrião, se eu tiver embriões com qualidade eu transfiro, se eu não tiver, a gente induz você de novo para uma segunda coleta. E daí, porque a segunda coleta a gente começa 5 dias depois da primeira coleta, né? E daí foi uma surpresa, de 5 óvulos, os 5 estavam maduros, fertilizou 4 e eu tive 4 blastocistos, que não é o funil, né? Foi muito acima do esperado. E eu transferi 1 para ela e a paciente está grávida e eu guardei 2. Quer dizer que esses 2 ela vai ter mais filho, então ela deixou um filho aqui congelado? Não. Mas quer dizer que existe a possibilidade, sim, de um outro filho e que depois eles terão que decidir. O que vai fazer, né? E o que é impressionante é que agora ela já fala que ela quer mais filho. Tá. E ele também, né? E eu falo, agora não dá nem para decidir nada. Tanto é que quando acontece uma gestação, a gente sempre fala para o paciente, tem que esperar nascer, tem que completar 1 ano, tem que ver que a criança está tudo bem. Depois que a gente começa a discutir com eles o que ficou guardado aqui. Né? Porque antes disso, a gente acredita que eles não têm nem capacidade emocional realmente para decidir o que será feito. E tá guardado, né? E tá guardado. Tá guardado, né? A gente não tem prazo ainda para utilizar. Então, dá para tomar essa decisão com calma. Mas também. Mesmo na coleta, entende que eu poderia ou ter transferido de fato se eu tivesse a qualidade que eu queria, ou eu poderia ter falado que ela ia recomeçar com o medicamento. E eu só ia descobrir isso depois, quando os embriões estivessem exatamente. Do jeito que eu queria. E isso é individualizar, isso é conversar, isso é saber o desenvolvimento, é saber quando vale a pena induzir uma paciente de novo, porque ali vai existir um custo financeiro e um custo emocional, e quando não, vale a pena. E você falou uma coisa interessante aqui, que vocês dois comentaram, mas a gente fertilizou, né? A gente colocou o espermatozoide em contato com o embrião. E daí tem mais uma fasezinha aqui antes da última, né? Que é do desenvolvimento desses embriões, né? Nem todos vão evoluir, né? Nem todos vão dar certo. Pode acontecer igual o caso que você deu agora. Então, fertilizou, né? Você injetou ou você fez a fertilização em 6. Vamos usar números também que às vezes o pessoal gosta para entender, né? Então, fertilizou 5. O que significa fertilizou 5? Quando você vai juntar ali, quando você faz a fertilização, você vai ver se esse óvulo junto com o espermatozoide eles tiveram uma interação que formou o embrião. Isso, né? Então já é dali para frente nós consideramos já o embrião. Então, né? Geralmente a coleta de óvulo é feita num dia e a fertilização, a junção desse óvulo e espermatozoide é feita nesse mesmo dia. Geralmente no dia seguinte você vai checar quantos desses óvulos fertilizaram efetivamente, ou seja, vão dar origem a formar o embrião. Estão em processo de união dos seus DNAs, é isso? Qual é uma média, apesar de fertilização não ser matemática, mas a média esperada é que em torno de 86% ocorra essa fertilização. Tá, beleza. Por isso que a gente fala de fertilizar em torno de 6 a 8. Fertilizou. Então agora fala...
Então, se fertilizou, então significa que vai evoluir para bebê, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, como assim? Aí, esse embrião, por exemplo, então, você avaliou no dia seguinte. Então, tem lá de 6, vamos supor que formaram 5. Uhum. 5, né? Mais Sim, ou menos os 80 e poucos por cento. 5. Então, aí esses 5 embriões, aí você vai ver, dependendo de quantos você tem, como é que é a programação, você vai esperar eles evoluírem até o 3º ou até o 5º dia, que é o estágio de blastocisto. Uhum. Aí depende de quantos, qualidade, idade do óvulo, Mas fator... pode acontecer, então, de diminuir essa quantidade mais geralmente ainda diminui. até o A blastocisto, maioria dos né, casos que diminui. é o dia 5, né? Eu queria Isso. fazer um adendo ali para o que o Felipe falou, que eu achei brilhante, né? A maioria das pacientes chegam aqui falando assim, eu já quero fazer tudo que tem disponível, eu quero fazer blastocisto, eu quero fazer PGTA, eu quero fazer tudo, porque eu quero selecionar. E o que é melhor para você? Depende, porque todas as técnicas também têm as limitações. Uhum. E o Felipe falou uma frase ali que eu achei espetacular, é avaliar qual a qualidade, qual a quantidade no 3º dia. Uhum. Vale a pena eu levar para o 5º, não vale? Porque é uma pergunta muito frequente, né, Uhum, Felipe? sim. Eu vou transferir no 3º ou no 5º dia? Uhum. Eu fiz uma fertilização. Na época eu não tinha... eu converti, na verdade, um namoro planejado para uma FIV. Então eu colhi uma quantidade de óvulos que foi mais baixa. Eu fertilizei... Foram 8 folículos para 6 óvulos e 4 óvulos bons, que é o funil que o Felipe está explicando. Chegou no 3º dia... Eu vi 4 embriões e a qualidade de 2 estavam lindas. E os outros 2 estavam bem, mais ou menos. Qual foi a nossa opção? Coloca dentro do útero e deixa no mais fisiológico. Uhum. Eu não quero levar até o 5º dia, porque eu não tenho tanta quantidade de embriões e de óvulos, e eu prefiro colocar no mais fisiológico. E eu engravidei, meu filho está aí com 7 anos. Não necessariamente a estufa, né, ou aonde a gente coloca, é melhor que o útero, né? Exatamente. Então, não sempre, né? Existem E é situações que a gente individualizado. percebe que a gente consegue, mas tem situações que a gente percebe que a gente pode não conseguir. Aí entra a decisão de vocês junto com a paciente, né? De discutir o que é melhor. Discutir o que é melhor. Vão ter pacientes que a gente vai falar que transferir no 3º dia talvez eu esteja aumentando a chance dela. Uhum. Terão pacientes que eu teria uma quantidade grande ali de óvulo. Quando essa paciente que acabou indo para blastocisto, ela tinha 5 óvulos. Uhum. Mas eu olhei no 3º dia, os 5 embriões estavam com 8 células, linda, bonitinho. Dava para esperar. E daí eu falei, dá para esperar até o 5º, para eu Uhum. tentar selecionar aquele para colocar, até Uhum. porque ela pensava em ter um filho. Uhum. Então, vou deixar ele até o 5º dia e vou selecionar o melhor. Ela veio no 3º dia, a gente olhou junto os embriões e nós optamos por esperar mais 2. Então, dia 3 eu posso transferir, Uhum. que a gente já vai conversar, lembrando. Eu posso manter ele em desenvolvimento embrionário, né? Sim. Ou eu posso Congelar. congelar, né? Eu tenho 3 caminhos aqui de novo, Sim. que a gente não sabia antes de começar, certo? Né? E lembrando que aquelas pacientes que têm indicação, e essa frase é importantíssima, tem indicação de avaliação genética, essas pacientes precisam obrigatoriamente levar esses Esse é o dia embriões 5. até o 5º dia. Que a gente só Daí não consegue tem o fazer que as discutir. biópsias No quinto dia. Quinto ou sexto dia. Quinto, sexto até 7º dia, bom. né? Mas Uhum. precisa chegar à fase Chegar do lá mais pra blastocisto. E daí depois a gente chega. Então existe aqui uma fasezinha que a gente chama de desenvolvimento embrionário, né? Que a gente está avaliando, você viu o quanto de coisas que nós fizemos aqui e Uhum. decisões, e eu considero uma das fases mais difíceis para vocês, que é essa fase aqui dessa decisão entre todos os fatores, porque lembrando, que a gente já vai conversar, mas lembrando que junto com isso aqui que vocês estão olhando lá no laboratório, para vendo como que estão os bebezinhos, vocês estão também olhando uma outra coisa aqui na mulher, né? Que é o útero, né? Para ver se ele é capaz ou não de desenvolver, né? Então você vê que e lá pode estar perfeito e aqui não tá. Uhum. Ou aqui pode estar perfeito e lá não tá, né? Ou pode estar os dois perfeitos. Então você vê que a infinidade de coisas que vocês vão tendo que manejar no dia a dia ali para tomar decisões tão importantes, né? Na verdade, eu acho que um ponto importante é que essa escolha 2 vezes esperar ou não, transferir ou não, isso às vezes você vai ter um impacto porque assim, por mais que o meio de cultura, a tecnologia que a gente tenha hoje, a natureza ela é mais perfeita do que a gente ainda. Eu acho. Né? Então eu acho que a gente, ninguém faz o papel de
da natureza de Deus, né? Aí depende da crença de cada um, mas o que acontece? A gente tenta otimizar, a gente tenta imitar, digamos assim, até um ponto, um meio em que esse embrião consiga crescer. E às vezes você fala, não, eu vou, igual a Paula falou, eu vou deixar todo mundo para blastocisto, eu só transfiro em blastocisto. Às vezes você vai perder um embrião que às vezes poderia ter uma chance de uma gestação, poderia dar origem a uma gestação saudável, porque às vezes você tem uma quantidade menor, né, e às vezes você não pode se dar a essa opção de, vou esperar até o 5º dia, porque eu só faço em 5º dia. E foi o que a Paula porque não é matemático até contou assim. do caso da experiência dela, né? Entendeu? Eu, como paciente, optei pelo terceiro dia. Entendeu? Né? Então, nem sempre, o que a gente tem visto, assim, a transferência de 5º dia, o que acontece? Se você tem a opção de chegar até lá, o que acontece? Você vai selecionar melhor. Então, se eu tenho 10 embriões, 6 embriões, geralmente não são todos eles que vão chegar até o 5º dia. Sim. Então, teoricamente, os embriões que não eram tão bons, eles não chegam, os que são melhores acabam chegando no 5º dia. Uhum. Então, se você for pensar uma coisa que nesse trabalho eles falam muito, é a taxa cumulativa. Então, eu tenho 4 embriões, eu fui fazendo todas as transferências de todos esses embriões, eu tive uma chance de engravidar. Se eu transferir no 5º dia, eu tinha lá 4 embriões, eu vou ter uma chance de engravidar. Se eu tinha no 3º dia 6 embriões, tudo bem, o processo ele pode ser mais desgastante em alguns casos, até por isso que quando a gente tem muito, a gente tenta optar pelo 5º dia, quando é possível. Mas assim, a minha chance cumulativa, nem sempre eu ter mais, eu vou ter uma chance maior. E nem sempre eu ter menos, eu vou ter uma chance menor no final do processo. Porque o objetivo da fertilização in vitro, a gente fala óvulo, fala embrião, mas não é esse o nosso objetivo. Não. O nosso objetivo é o neném casa. Então, assim, eu fiz uma fertilização, eu tinha 10 embriões, mas eu tive um nenê saudável. Uhum. Se eu transferir 10, um de cada vez, ou se eu transferir 10 de 2 em 2, ou se eu transferir de 3º ou de 5º dia, o final da história provavelmente vai ser o mesmo. Porque a chance acumulada de todos aqueles embriões é a mesma. Né? E aí a gente está agora com os nossos embriões lá, ou se é no 3º dia, ou no 5º dia, tudo. A gente tem que devolver ele para um lugar bem dele. especial, né? E que a gente chama de transferência embrionária, né? Queria que vocês me falassem um pouquinho, vocês sempre transferem, existem métodos diferentes, por exemplo, tipo fresco ou não, ou descongelado, e qual é o método ultrassonográfico que vocês preferem para fazer isso, ou se é com ultrassom que vocês fazem? Você quer? Pode. O que vai determinar se é congelado ou se é fresco, de novo, vai depender da quantidade que foi colhido, se o endométrio e se a parte hormonal estava sincronizada ou não, se foi feita a avaliação genética dos embriões ou não, porque sempre que tem avaliação genética você congela. Mas fresco é então quando eu estou fazendo junto, colho o óvulo e eu consigo transferir naquele ciclo. 6 ou 5 dias depois eu faria a transferência. Tá. Congelado eu colhi, vou congelar, vou esperar ela menstruar, vou preparar o útero dela. Outro mês, então. Daí, quando tiver pronto o útero, eu descongelo e transfiro. E daí depois você se preocupa só com o útero, né? Você não se preocupa mais com a ovulação. Não me preocupo com a ovulação, me preocupo em parear o momento do endométrio com o momento do embrião. Isso. Então, para que eles consigam interagir. Para muitas mulheres, esse é a melhor opção. E para algumas mulheres, ova fresca é a melhor opção. Isso. Aí depende da evolução do tratamento de cada um. Mais uma vez, a respeito à natureza de cada mulher ali, de cada... como ela responde, né? E como isso é feito? A transferência em si? A transferência, ela é então, assim, a paciente fez a coleta, né? A gente sempre vai sincronizar o endométrio com o embrião, isso depende do número de dias de progesterona, que é uma medicação que a gente às vezes pode utilizar. Quando é a fresco, você faz a coleta, começa com progesterona, você vai contar os dias, mesmo número de dias de progesterona e do embrião para fazer a transferência. Quando é congelado, e você vai fazendo um segundo ciclo, aí tem algumas formas de preparar esse útero, né? Pode ser num ciclo natural, em que você espera ela ovular naturalmente, aí a hora que ela ovulou, você começa com a progesterona e daí faz a transferência. Ou você prepara com estrogênio, aí começa com a progesterona, quando você vê que o endométrio tá bom, e coloca ele para dentro do útero. Como que você vê que ele tá bom? Isso que é assim, porque a gente fala assim, quando eu falo quando a gente fala sincronizar, né? Sim. É a gente ver o dia onde isso é a maior chance do bebezinho grudar no útero. Isso. Como que vocês veem isso? Depende da espessura do endométrio, que é o principal fator que a gente avalia antes de começar com a progesterona. O dele também, e as características dele. Né? Se é trilaminar, se depois que você começou com a progesterona
ele fica todo branco, mais homogêneo, que é um endométrio que a gente chama de secretor. A gente consegue ver, dependendo da espessura e das características, geralmente, se é um endométrio que está receptivo, que tem uma chance boa de engravidar, ou se é um endométrio que às vezes não está legal, às vezes a gente tem que preparar no segundo Porque momento. se ele está muito fininho, ou se ele tem alguma característica que não está boa, a gente não confia nele para receber o embrião, né? E o momento, como que é que a gente faz isso? Como que a gente coloca o embrião lá dentro? É como se fosse um exame ginecológico, né? As mulheres, elas fazem o Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo, é um exame bem semelhante. Então, a paciente vai ficar em posição ginecológica, coloca aquele aparelhinho para ver o colo do útero, tá? É um processo que não dá dor, não dá desconforto. Isso pode ser feito com auxílio do ultrassom via abdominal, por cima. Que aqui nós fazemos para saber exatamente aonde está o catéter posicionado no fundo do útero, que é importantíssimo o local onde esse embriãozinho vai chegar. Então, aí você está vendo o colo do útero, certo? Então, exame ginecológico, a gente está vendo o colo do útero, certo? E um ultrassom por cima para guiar o processo que a gente vai fazer. Lá, né? Aí eu estou vendo o colo do útero. Aí a gente vem com um catéter, né? Ou com um caninho como se fosse bem fininho, né? Que vai passar pelo colo e vai chegar até o final do colo, né? Que é um guia esse. Daí, por dentro desse, vem um outro caninho mais fininho, que é um catéter mais fino, flexível, bem não dá atraumático, dor. né? Bem sem trauma, mas bem fininho, bem flexível. Aí ele entra por dentro desse catéter guia que a gente passou, e ele vai, geralmente, na parte do meio, mais próximo do fundo, do endométrio, da parte interna do útero. Da cavidade uterina, né? Isso. Da parte interna, que é onde o bebezinho vai crescer. Isso. Aí a gente injeta, os embriões, eles estão no meio de cultura, né? Que é um líquido, em que a gente injeta esses embriões direto lá dentro. Então, a gente empurra eles, isso. né? Empurra com uma seringuinha, que tá lá e empurra, ele tá lá na ponta desse catéter. Isso. A gente empurra e eles são depositados, eles entram lá e ficam lá paradinhos, né? Isso a gente não consegue ver o embrião pelo ultrassom. Lembrando, também é microscópico, a gente vê o líquido que ele estava no meio de cultura, que foi posicionado no lugar correto. Fica como se fosse uma gotinha branca no ultrassom. Aí a gente retira esse catéter, esse catéter vai para o laboratório, eles vão conferir se o embrião foi mesmo para dentro do útero. Estando tudo ok, retira ali tudo. O paciente fica mais um tempinho deitada. E a mulher fica o quê? Uns 4 dias de perna pro ar. Não precisa mais. Nada disso. Ela pode... Nesse dia a gente geralmente pede um pouco mais de repouso até ter o beta, né? Que é o teste de gravidez. Uns dias sem muita atividade física, né? Mas as coisas leves, normais do dia a dia. Pode levantar, pode caminhar, né? Lembrando disso, né? Que às vezes a pessoa fica angustiada, achando que tem que fazer algo de muito diferente, né? Não tem necessidade, né? Tá? E depois de 15 dias... O nosso tão esperado beta positivo. Beta positivo, né? O nosso esperado beta positivo, né? Que é o que a gente comemora todos juntos, né? E daí existe a possibilidade desse beta positivo ou negativo. O negativo eu sempre falo para a paciente que é o que a gente mais fica preocupada. Porque o positivo todo mundo vai comemorar, né? O negativo a gente vai ficar pensando o que a gente pode fazer de diferente. Daí eu acho que entra aí um outro podcast para falar sobre falha de implantação, o que pode ser investigado a mais, o que pode ser feito, como estratégias que podem ser mudadas. Daí eu acho que já vem aí um segundo podcast. Aí vem muita coisa disso, né? Eu queria só falar assim sobre a fertilização, né? Que muitas vezes as pessoas consideram uma coisa muito... Ela é invasiva, né? É o tratamento de mais complexidade que nós temos dentro da reprodução. Ela tem um aspecto emocional, a Paula falou várias vezes, financeiro, ela tem um peso disso. Mas o que de fato que a gente faz dentro do laboratório ou durante é, na verdade, maximizar a natureza. Né? Então a gente não faz nada do que não esteja lá, que a natureza esteja naturalmente fazendo. Existem algumas coisas que a gente sai um pouco, que é no caso das biópsias, alguma coisa assim, que, né, que a gente acaba tendo que são avaliações já um pouquinho mais médicas. Mas, do contrário, não é a rotina fazer isso, né? A rotina, ela é muito mais simplória, muito mais dinâmica do que isso, né? Então, assim, apesar de que a gente não quer que as pessoas precisem passar por isso, alguns casais, infelizmente, têm que passar por isso, mas, felizmente, nós temos também tudo isso para poder oferecer, né? E para finalizar nosso bate-papo, queria que vocês, né, fizessem alguma consideração aí essa fase, né, que é a fertilização in vitro, né, que não é uma fase fácil, mas tem os seus finais felizes também, né?
Eu falo que é uma experiência que muda muito o casal, transforma o casal. Falando tanto como médica como paciente, porque eu passei pelo processo, né? O que é fundamental é que tudo esteja alinhado e que cada etapa realmente seja discutida. Porque quanto mais você compreender o processo, mais leve fica o tratamento. Muitas vezes pegamos pacientes de outros tratamentos que parece que não entendeu nada. Falou, não, eu tomei o remédio, fui, colhi e era de quantos dias o embrião? Não sei. E foi congelado? Não sei. E isso cria uma certa angústia, né? Então, assim, quanto mais você compreender o processo, e por isso que a gente faz questão, a gente que vai fazer ultrassom de controle, quem está fazendo é quem vai lá fazer a coleta, a gente vai estar explicando a evolução desses ultrassons, um pouco mais leve fica as tomadas de decisões. Participar e um pouco mais leve né? fica todo o tratamento. A fertilização veio para nos auxiliar. Que bom que ela veio para nos ajudar, porque muitas famílias estão sendo constituídas com a ajuda da fertilização. E a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas, para auxiliar nessa jornada, não só da parte técnica, mas também da parte emocional, com uma equipe toda preparada para isso, tanto da parte masculina quanto da feminina, para poder auxiliar esse casal nesse grande sonho, né? Eu acho que isso que você falou é bem isso. Eu acho que a fertilização in vitro, a gente não tem um milagre, né? E as pessoas, às vezes, vêm buscando uma solução 100% e eu acho que não é esse o processo. Conhecer o processo é fundamental para você tomar decisões e você passar por um processo que é um processo muito desgastante para o casal, porque não é o processo que é desgastante. Essa paciente e esse casal, eles já vêm com uma carga emocional de, às vezes, anos de tentativas, de frustrações. Aqui, né? Estar aqui. Então, assim, já é esse casal, ele já chega no momento mais difícil, porque ele já passou, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos tentando engravidar, né? Passou por diversos tratamentos, e a hora que chega na fertilização in vitro, a ideia é que, assim, nossa, aqui é o final. Se não der, eu fiz uma tentativa, não deu, é o fim. E não é. A gente sabe que existem possibilidades, a gente tem que individualizar. Tem casos em que, às vezes, esse caminho ele é um pouquinho mais complicado, porque precisa de algumas intervenções a mais, de processo a mais. Tem casais que, às vezes, esse processo é um pouco mais simples. Então, isso é muito de cada caso, mas não é o fim, né? Às vezes, um beta negativo não é o fim, né? E, às vezes, a gente tem muita coisa para poder tentar ajudar esse casal, tentar fazer com que esse processo, que é um processo difícil emocionalmente para esse casal, porque já vem com uma carga muito grande, tentar amenizar, né? Sabendo as etapas, sabendo o que está acontecendo durante o processo. Então, a resposta está boa, então nós vamos caminhando mais ou menos dessa forma, pode acontecer isso, isso, isso. Ah, não, a resposta já não está legal, você já preparar para não ter uma surpresa de, eu tenho pouco folículo, coletei lá 2, 3, 4 óvulos, e ela não estava sabendo. Então, esse contato durante os 15 dias até fazer a fertilização, mas não só, todo esse preparo antes, essa confiança, esse vínculo que tem, é extremamente importante para a paciente se sentir mais segura, saber que o que está sendo feito é o melhor que pode ser feito, às vezes, naquele momento. E as situações, conforme forem aparecendo, a gente ir otimizando e contornando. Legal, obrigado pelo esse bate-papo, foi muito, muito, muito legal, deu para entender, obviamente, muita coisa se a gente podia separar cada um desses itens e falar durante horas e horas de todas as suas minúcias, né? Mas eu acho que ficou muito fácil, ficou bom para as pessoas entenderem. A gente espera que tenha ajudado aí muitos casais. E se você gostou do assunto, se é um assunto que interessa, nos siga, né? Continua acompanhando os vídeos. Esses vídeos vão ser frequentes. A gente está planejando todo a gente está tentando cumprir com uma agenda onde a gente consiga falar de todos os assuntos dentro da reprodução. Então, compartilhe com as pessoas que você acha que é importante, tire suas dúvidas, traga suas dúvidas. A nossa equipe está crescendo, né? E hoje aqui nós temos só médicos da nossa equipe batendo um papo sobre. E muito obrigado por vocês dois aí pelo tempo que vocês ficaram aqui com a gente, aqui no Almodincast, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.